As pessoas estão com medo e sem entender o que está acontecendo. Naquela cidade onde as ruas sempre estavam vazias, agora seus moradores enchem as ruas e olham apavorados para os céus, sem compreender o que é aquele estranho fenômeno. Aquilo só pode ser um mau presságio. Um vórtice gigantesco está pairando sobre todo o castelo. Aquilo definitivamente não é um fenômeno natural. E então vemos que dentro daquele turbilhão negro existe uma espécie de construção, um local onde o tempo não parece existir, com infindáveis escadas para todo lado, como se até mesmo aquele local fosse de alguma forma infinito. E em cima destas escadas, 5 formas aparecem, 5 seres distintos. Suas aparências, formas e roupas nada parece ser deste mundo, como se eles tivessem saído de algum mundo paralelo. Vemos então o pensamento do Puck, dizendo que estes devem ser os membros da mão de Deus. Todos parecem ter sido transportados de alguma forma para aquele lugar. O Puck, a Teresia, o Guts e também o Conde. Mas é o espadachim negro que corta o silêncio, pronunciando um nome: Grift. Sua mandíbula está fortemente travada, enquanto seus olhos miram fixamente na direção de uma daquelas criaturas. Um ser humanoide, com uma aparência que parece ter sido estranhamente fundida com as características de uma ave de rapina. O Guts repete o seu nome, mas a situação do espadachim é lamentável. Ferido e sangrando, ele rasteja no chão, sob o olhar de escárnio daquele monstro. E finalmente, aquele ser começa a falar e pergunta se ele vai querer ser sacrificado novamente. E quando olhamos para o Guts, vemos em sua face que aquela simples pergunta o encheu de um horror sem igual. Mas estranhamente, aquele monstro parece perder o interesse no espadachim e simplesmente volta sua atenção para o Conde, ou melhor, para o que sobrou dele. Se o Guts ficou ferido depois daquela intensa batalha, podemos dizer que o Conde foi completamente destroçado, sobrando apenas um pedaço disforme de carne. Então, um daqueles seres começa a falar, e este é especialmente aterrorizante. Seus olhos parecem ter sido costurados, mas em contraste, ele possui um enorme cérebro exposto, como se mostrasse possuir uma grande sabedoria. Ele fala chamando o Conde de escolhido do Círculo de Karma e diz que seu desejo de viver abriu a porta desta dimensão e os invocou. O Conde responde e o chama de Mão de Deus Void e diz que seu desejo é a vida daquele homem. Por favor, se vingue por mim. Nós não podemos fazer isso, responde uma daquelas entidades. Parece ser uma mulher, mas com uma aparência totalmente diabólica. Ela está sem roupas e seus cabelos lembram muito um amontoado de serpentes juntas. Ela continua falando e diz: o que abriu a porta desta dimensão foi o seu desejo de viver e o medo da morte, e não o desejo de vingança contra este homem. Um outro ser que mais parece uma cabeça flutuante dentro de uma carapaça de inseto responde que eles vieram ali para garantir o desejo do Conde, mas ele é o espadachim negro que matou muitos dos seus apóstolos. Ele deveria ser seu inimigo, diz o Conde. A bizarra criatura fala que não importa quantos apóstolos sejam mortos, isto não os afeta em nada. E aquele chamado de Grift completa dizendo que o Guts não passa de uma pessoa inútil. Porém, aquilo foi quase como se estes dois já se conhecessem e se odiassem mutuamente. Aquelas palavras parecem ter despertado o espadachim de algum tipo de transe, pois ao ouvir aquele monstro chamar de inútil, ele consegue de alguma forma se levantar e empunhar a sua espada, surpreendendo todos ali.
seu corpo terrivelmente machucado, seus ossos partidos e o cansaço de toda a luta anterior parecem não significar mais nada. É quase como se sua força de vontade estivesse sendo alimentada pelo ódio contra aquele ser. E então vemos aquela coisa ser chamada por outro nome, a mão de Deus Fento, que apenas fica parado, observando o Guts andar em sua direção, enquanto que os demais parecem se divertir com aquela cena absurda. O Guts, que normalmente usa aquela espada como se não pesasse mais que um graveto, mal consegue erguê-la. Mesmo assim, ele vai em direção ao Fento, sorrindo de forma bem sinistra, enquanto fala: inútil? Engraçado, você só está aí em cima por causa deste homem inútil aqui, porque eu lutei com os mortos, porque eu fui sacrificado na poça de sangue. Você só está aí por causa do humano aqui, Grift. Ele pronuncia este nome como se fosse uma espécie de maldição. Aquela coisa, Grift ou Fento, responde que é verdade. Você foi bom, mas apenas como um sacrifício. Enquanto Puck observa toda aquela conversa, vemos o Guts subindo os degraus e indo de encontro àquela criatura. Mas de repente, sangue começa a jorrar da sua marca. E vemos o Fento o chamando de idiota e dizendo: você sabe como a marca reage com nós, demônios. Para pequenos demônios, você talvez sinta como se agulhas estivessem lhe perfurando. Mas quanto mais maligno for o demônio, mais a dor irá aumentar. E se o demônio for muito poderoso, você pode até morrer de tanta dor. E isto é o mais perto que você consegue chegar. O Guts está sentindo uma dor excruciante, forte o suficiente para quase fazer com que perca a consciência, mas como que para contrariar as palavras arrogantes do Fento, ele consegue desferir um ataque em direção àquela coisa. Porém, a lâmina da espada parece ter sido de alguma forma repelida por algum tipo de escudo invisível, arremessando longe o corpo do espadachim, que colide contra uma parede e cai sem forças no chão. Parece que desta vez as suas forças se esgotaram. O mais incrível naquilo tudo é o fato daqueles monstros conferenciarem entre si, falando quão incrível o Guts é, conseguindo manejar uma espada contra um God Hand, mesmo estando tão ferido, e se questionam como seria se aquele homem pudesse se juntar a eles, mas ele não é o escolhido, e por isso não pode se juntar a nós, responde a pequena criatura. O Fento diz ao Conde que aquilo não foi intencional, mesmo assim, ele deveria estar agradecido. O Conde responde que sim, e agradece ao seu mestre. E então aquele monstro que parece possuir uma estranha sabedoria pede que todos parem de brincar. A cerimônia da marca do demônio deve começar. E pergunta ao Conde onde está o sacrifício. Então ele diz: o que você acha do espadachim negro? Um dos monstros responde e fala que não é possível usá-lo, pois ele já é um sacrifício. Além disso, ele já é seu inimigo. O sacrificado não pode ser qualquer pessoa. Precisa ser alguém querido por você, alguém que faça parte do seu coração. E quando você faz um sacrifício, você deixa de lado a sua humanidade. Então a maldade irá possuir a sua mente. Vemos então o Fento apontando em direção a Teresia, dizendo para ele que corte o seu amor. Faça isso agora. O Conde responde, dizendo que pode sacrificar qualquer um, menos a sua filha. Os seres retrucam, dizendo que se não for uma pessoa como aquela, de nada adianta. Conde, não fique indeciso, apenas faça como na última vez. A Teresia ouve estas palavras e se pergunta o que aquele estranho monstrinho quis dizer com aquilo. E como se aquilo lhe conferisse algum tipo de prazer doentio, o monstro pergunta se ela não sabe da verdade sobre o seu papai. O Conde implora para que ele não conte, mas o monstrinho perverso não dá a mínima. E com um sorriso malicioso, ele diz que irá contar tudo. A criatura parece ter algum tipo de poder de manipulação do espaço
tempo e cria um tipo de janela para o passado, onde vemos o Conde quando ele ainda era humano, há 7 anos atrás. E também vemos a sua esposa, a mãe da Teresia. As duas são incrivelmente parecidas. E a família ali reunida naquela lembrança do passado parece até ser uma família feliz e unida, mas o monstrinho diz que aquilo é apenas aparência e continua narrando aquelas imagens, dizendo que naquele tempo uma religião maligna estava se espalhando pela terra do Conde e por isso ele estava muito ocupado caçando e matando os hereges e não passava muito tempo no castelo. Mas naquele dia, depois de um exaustivo dia de trabalho perseguindo hereges, o Conde voltou mais cedo para sua casa para ver sua esposa e filha. E naquela hora, ao abrir as portas de seu quarto, ele viu um oceano de corpos copulando. E no centro de tudo estava uma estátua com cabeça de bode e tinha uma mulher sentada na estátua e a abraçando com força, seu rosto cheio de prazer. Esta era a sua esposa. Todos assistem e ouvem com atenção aquela história macabra. E a Teresia fica sem acreditar no que está vendo. Aquela não pode ser a sua mãe. Vemos então que o Conde, ao presenciar aquela cena, ficou louco de raiva. Tomado pelo ódio, ele passou todos ali pela espada, menos a sua esposa. Ele a amava e não conseguiu machucá-la. Ferido, com uma terrível dor em seu coração e sem forças para se mexer, parece que nada mais fazia sentido para ele. Mas foi só quando ele olhou no rosto da sua esposa que o seu desespero alcançou o ápice. Ela esbanjava um sorriso de deboche. Aquilo foi demais para ele, que pegou a sua própria espada e tentou acabar com sua vida ali mesmo. Angústia, desespero, medo, um sofrimento como ele nunca sentiu. Tudo aquilo estava junto no mesmo lugar. E aqueles sentimentos negativos o fizeram abrir pela primeira vez a dimensão para God Hand, pois no meio de todos aqueles corpos e objetos de culto, um berrelite foi ativado. E eles vieram, anjos de outro mundo, dizendo que seu choro que nenhum deus poderia ouvir os chamou até ali. Deuses ou apóstolos do demônio, se alguém me ajudar a escapar deste momento de sofrimento, eu faço qualquer coisa. Então aqueles anjos prometem que lhe darão um corpo que não o deixará sofrer nunca mais. Em troca, ele apenas precisava dizer uma única palavra. E olhando uma última vez para a mulher que amou, sabemos que a palavra sacrifício foi pronunciada, e ele aceitou fazer um pacto com aqueles seres, pois no momento seguinte vemos o Conde em sua forma de apóstolo, disforme e totalmente bestial, uma quimera que parece ter vários monstros independentes, todos juntos em um mesmo corpo, e devorando cada um pedaço do corpo daquela mulher, uma visão infernal, assistida de camarote pelos olhos inocentes da Teresia. Quando a cena chega ao fim, aquele monstrinho diz: "Você falou que ia dar o corpo daquela mulher como sacrifício. Você deu a vida do seu amor para aumentar a sua fraca alma humana. Você pode ser alguém acima dos humanos." Agora é o Void quem está falando, e enquanto aponta para Teresia, o mesmo brasão que está marcado no corpo do Guts aparece flutuando no ar, bem na frente da garota. Aquela marca está em chamas e mais parece um ferro em brasa, usado para marcar os porcos que irão para o abate. O God Hand pede a ele que vá em frente, entregue este corpo e seu desejo será realizado. Todos ali parecem estar paralisados, até mesmo o Conde, que está indeciso e não sabe se irá escolher salvar a vida de sua filha ou salvar a si mesmo. E a cena muda para o Guts, que está imóvel no chão, ferido e sem conseguir se mexer. Ele pede que o Puck cure o seu braço direito para que ele possa se mover, e assim termina este capítulo.
Este é um dos capítulos mais ricos em informação que temos em Berserk, pois vemos nele que é possível uma mesma pessoa usar o Berrelite uma segunda vez. Também vemos a mão de Deus aparecendo e mostrando um pouco do seu poder. É mostrado um pouco da personalidade dos seus membros. O Fento sendo alguém que fala com extrema superioridade e desprezo pelos humanos. O Void falando mais como alguém que está ali apenas para cumprir o seu dever. Este aqui parece ter uma personalidade brincalhona e sádica, enquanto que esta parece mostrar uma espécie de atração pelo Guts. Apenas este último parece não ligar muito para toda aquela situação. Também podemos ver a verdade por trás do Conde e toda a simbologia por trás do seu corpo perfeito e que não o deixa sentir dor. Ele caiu em profundo desespero ao ver a sua mulher o traindo bem na sua frente. E além disso, ele viu que a sua própria esposa fazia parte da religião maligna que ele tanto vinha perseguindo. Aquilo causou uma dor emocional tão grande que ele se entregou completamente ao desespero, e o Berrelite abriu a dimensão da God Hand, com base em seu desejo de fugir do sofrimento. Por isso ele ganhou aquele corpo bizarro, que mesmo ao ser atingido por vários golpes do Guts, não parecia sentir dor. E finalmente, aqui é onde vemos o primeiro reencontro do Guts e o Griffith, após o eclipse. A raiva do Guts ao vê-lo é realmente algo poderoso. É como se pudéssemos sentir todo o ódio que ele tem por aquele ser. E vemos o Griffith, por sua vez, desprovido de qualquer remorso ou humanidade, humilhando o Guts e mostrando que para ele nada do que fez foi errado. Ele apenas não traiu o seu sonho e nada mais. Então este foi o vídeo de hoje e já quero aqui dizer que já somos mais de 10 mil inscritos aqui no canal. Estamos crescendo cada dia mais e devo isto a vocês que me assistem e compartilham um pouco de seu tempo comigo. Meu muito obrigado! Semana que vem tem mais vídeos sobre Berserk, então se ainda não for inscrito, se inscreve para fortalecer o canal e ativa o sininho para receber a notificação assim que sair vídeo novo. E se você quer me ajudar ainda mais, vire um apóstolo e assim você me ajuda a produzir cada vez com mais qualidade para você. E como de costume, comenta aqui embaixo o que você achou do flashback do Conde. Para mim ele possui uma das histórias mais bem desenvolvidas da obra, então deixa aqui embaixo o que você pensa sobre ele. Se você está sem ideias para comentar, escreve Griffith ou qualquer outra coisa. O simples fato de você comentar ajuda demais na entrega deste vídeo, que dá um trabalhão para fazer. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer aqui na tela, confere lá se ainda não assistiu. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!